Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula de Geografia. Essa aula é referente à semana do dia 17 a 21 de agosto. Nós vamos falar de um assunto que são as regiões do Brasil, tá? Pessoal, nós vamos levar mais ou menos umas 2 aulas para falar de cada região. É muito importante vocês conhecerem as regiões do Brasil, tá? Nós vamos iniciar pela região norte. Possivelmente na próxima aula vamos falar também da região norte. É importante que vocês acompanhem. Eu vou dar uma introdução aqui na página 12 da apostila, tá? E depois nós vamos avançar um pouquinho para falar dessa região apenas, tá? E depois nós vamos para as outras regiões no decorrer das próximas aulas. Então, primeira coisa, pessoal, nós vamos estar vendo alguns aspectos da região norte, que são aspectos muito importantes aí para serem estudados. Então, como é possível perceber no mapa, a região norte apresenta a maior extensão territorial entre as regiões. Vamos ver o mapa aqui, ó. Bom, região norte. Quais estados compõem região norte? Então, temos Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Rondônia e Tocantins. Pessoal, é muito importante vocês saberem a partir de agora a colocar o nome nos estados, saberem as capitais, tá? A gente vai fazer alguns exercícios sobre isso, porque é muito importante vocês saberem a partir desse momento, tá? Porque nós vamos estar estudando e é legal vocês saberem. Então, olha só, a região norte é tudo onde está aqui em laranja. Olha o tamanho da região norte em relação às outras regiões, tá? Então, a região norte é a maior de todas em extensão territorial, em território. Porém, ela é a menor em relação populacional, tá? É a região que eu menos tenho pessoas morando. Um dos motivos é em razão da floresta, tá? Que pega grande parte desses 2 estados. Outro motivo é a questão da industrialização, que não é tão forte quanto nas outras regiões. Nós vamos ver outros fatores, vamos estar estudando, tá? Então, vamos voltar lá. Então, pode grifar aí, pessoal. O clima é o equatorial, que é aquele clima quente e úmido, porque está próximo à linha do Equador. Ó o Equador passando aqui. Então, essa região está próxima ao Equador, por isso tem temperaturas elevadas e grande umidade, tá? Clima equatorial e a floresta amazônica são características naturais mais marcantes nas paisagens da maior parte da porção desse território. Quanto aos aspectos sociais, a região se caracteriza por baixa densidade demográfica. O que é densidade demográfica, pessoal? São habitantes por quilômetro quadrado. Então, na região norte, eu tenho baixa quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, tá? E pelo fato de mais de 40% da população viver abaixo da linha da pobreza. Não é uma região rica, é uma região que vive num nível aí não tão privilegiado, né? Quase 40% da população vive com menos do ideal que as pessoas deveriam sobreviver, tá? Esse índice se refere a famílias que vivem com renda abaixo de $5,50 por dia. $5,50, pessoal, vai dar uma média aí de R$20. Tá? São famílias que vivem com menos de R$20 por dia, de acordo com esse critério estabelecido pelo Banco Mundial para países com renda média como o Brasil. Tá? A preservação da vegetação original em boa parte da região e a miscigenação de hábitos, miscigenação é mistura, tá? E costumes dos povos nativos, nós vamos ver que tem muitos nativos nessa região, tá? Indígenas, com os de imigrantes que vieram de outras partes do país em sucessivas levas históricas. São singularidades naturais e culturais da região. Com a influência de aspectos como esses, resulta em uma região repleta de paisagens peculiares.
Por exemplo, a grande quantidade de rios que corta a região, somada à densa vegetação de alto valor ambiental, dificulta a construção de estradas, mas propicia vias naturais de ligação entre municípios. Pessoal, então, a região norte, ela tem muitos rios, ela é a região que mais tem rios, tá? E ela tem floresta muito densa, floresta alta, floresta com muitas árvores. Esses fatores vai dificultar a construção de estrada de ligação, tá? Que vai dificultar a construção de indústrias, porque onde tem indústria tem que ter rodovia para poder escoar essa produção, poder mandar essa produção para outros lugares, tá bom? Essa foto ela é típica e característica da região norte. Região norte, o barco, né, os veículos, aqui é uma balsa, os veículos aí aquáticos, eles são muito utilizados em virtude da grande quantidade de rios que existe nesses locais, tá? A população acaba aí utilizando muito esses meios de transporte. Dos 7 estados da região norte, apenas o Tocantins não tem fronteira com outros países. Todos os demais apresentam fronteiras internacionais. Essa característica faz com que haja alto interesse estratégico sobre a região por parte da Força de Defesa Militar, encarregadas da segurança nacional. Bom, pessoal, olha aqui o mapa da região norte. Então, o Acre faz fronteira com o Peru e com Bolívia. Amazonas faz fronteira com Peru, Colômbia, Venezuela, tá? Roraima faz fronteira. Então, todos os estados fazem fronteira com países internacionais. Só o Tocantins que não, porque o Tocantins ele tá aqui no centro do nosso Brasil, tá? Então, ele não faz fronteira com nenhum país, tá? Só com os estados do Brasil, tá? Bom, aqui vai falar das outras regiões, tá? Depois nós vamos voltar. Então, agora vocês vão lá para a página... Vamos ver aqui. Aqui, essa atividadezinha, pessoal, vocês podem fazer, tá? Vocês vão fazer essa atividade aqui também, tá? Bom, agora vocês vão para a página 19, que vai estar falando mais da região norte, que é a região que nós estamos estudando, tá? Essas imagens são imagens bem características dessa região. Olha a quantidade de barcos, principal meio de transporte aí de alguns estados. Então, a região norte do Brasil é cheia de contrastes, não só no que se refere às paisagens, mas também à diversidade cultural, que se manifesta de pequenos vilarejos a 2 metrópoles da região, que é Manaus e Belém. Essas capitais estaduais são assim caracterizadas por serem cidades grandes e com forte projeção econômica. Então são cidades conhecidas aí, cidades que têm a economia mais forte. Então vamos lá. Vamos analisar esse mapa aqui, pessoal, com bastante atenção, Região norte, população. Sabemos que a região norte é a menos povoada de todo o Brasil, tá? Só que dentro da região norte, vamos ver qual é o estado mais povoado. Então, se a gente observar aqui, Pará é o que tem o maior número de população, tá? Seguido pelo Amazonas. Aí o que menos vai ter população vai ser Roraima, o Acre e o Amapá, tá? Então, olha só, né? Bem evidente, Pará aí se destaca bastante, ele tem quase o dobro aí da população do Amazonas, certo? Vejamos adiante, primeiramente, as principais questões envolvendo natureza e cultura da região norte. Então, é o que nós vamos tratar na aula de hoje, natureza e cultura, tá? Então, natureza e cultura. Como
você deve se lembrar, a região norte abrange a maior parte do domínio da Amazônia. Lembra, a Amazônia está aí quase sua totalidade da parte do Brasil na região norte. Esse domínio natural corresponde à área originalmente florestal de clima equatorial, marcada pela presença da floresta densa e úmida. Então, a floresta amazônica está presente aí nessa região, pode grifar aí. Quanto ao relevo, predominam as planícies mais próximas ao rio Amazonas, que é o principal rio da região, e seus principais afluentes, planaltos, escudos antigos, bastante desgastados, portanto rebaixados, apresentando baixa altitude, além de depressões. A floresta equatorial, muito densa e fechada, que é a floresta amazônica, apresenta-se com grande diversidade de espécies, conforme estudamos anteriormente. Os solos, apesar de terem pouco nutrientes, são enriquecidos com a matéria orgânica, proveniente pela própria floresta. Olha aqui essa imagem característica, tá? Relevo baixo. O clima equatorial proporciona, além da elevada temperatura, elevada ou alta umidade relativa do ar e também muita chuva em quase toda a região, à exceção de parte do estado de Roraima, que apresenta uma estação seca mais evidente. Então, qual que é o clima dessa região? O equatorial, tá? A floresta é a equatorial e o clima também é o equatorial, cuja característica, pessoal, é altas temperaturas e elevada umidade também, chove bastante, tá? As temperaturas em geral variam pouco, com amplitude térmica anual de 3 graus, ou seja, a amplitude térmica é baixa. O que é a amplitude térmica, pessoal? É a diferença entre temperatura máxima e mínima, tá? Olha a imagem. Bom, pessoal, não vou deixar essa aula extensa. Então, hoje a gente falou mais sobre natureza e a cultura, principalmente os aspectos naturais aí da região norte, tá? Aqui tem um textinho falando sobre a friagem, vocês vão ler esse textinho. Essa atividade aqui vocês podem fazer, tá? Dá pra gente ver aqui, ó, uma imagem de satélite e dá pra gente ver, ó, isso aqui é desmatamento, tá? Esse desmatamento chama espinha de peixe justamente por lembrar, ó, uma espinha de peixe, tá? E o satélite ele ajuda muito aí na questão da Amazônia, tá? Porque seria impossível fiscalizar indo de lugar a lugar. Então, muito se faz através da imagem de satélite. Por exemplo, aqui eles estão vendo que tem um desmatamento pela imagem, né? E aí eles vão até o local. Bom, pessoal, nós vamos parar por aqui para a nossa aula não ficar tão extensa, tá? Eu gostaria então que vocês fizessem as atividades que estão até aqui na apostila. Qualquer dúvida vocês podem estar chamando. Eu vou explicar para vocês agora a atividade da semana, ok? Bom, atividade da semana. Vou abrir aqui. Aqui, pessoal. Ó. Bom, primeira coisa, eu coloquei um mapa e eu gostaria que vocês fizessem esse mapa com muita atenção, colocando o nome de cada região. Pode colocar aqui, ó, por exemplo, pinta de verde, faz um quadradinho de verde, escreve o nome da região, que aqui no caso é a região norte, né? Escreve o nome. E depois, na questão aqui embaixo, vai pedir para vocês colocarem os estados e as capitais, ok? Pessoal, e vão fazer isso com as demais regiões. É só olhar o mapa da apostila de vocês, certo? Essas questões aqui é sobre a Amazônia. Vocês vão estar respondendo. Explique a importância do extrativismo para a economia da região norte. Pessoal,
essa questão a 5, a 6 e a 7, vocês não vão fazer agora, tá? Vocês podem resolver elas na semana que vem, porque vou estar explicando para vocês essas questões na próxima aula, tá? A gente não chegou nesse conteúdo aqui, certo? Então, essas questões, elas vão ficar para a próxima aula. Então, vocês vão fazer hoje apenas a 1, a 2, a 3 e a 4. A 1, a 2, a 3 e a 4, certo? E as questões que a gente viu lá na apostila. Então, a nossa videoaula termina por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando aí no grupo, pessoal. Tenham uma boa aula e bons estudos.